Meu nome é Evandro, eu sou fundador aqui da Ao Natural. Nós começamos essa empresa no ano de 2018 e um pouco antes de começar, fizemos uma grande pesquisa sobre esse mercado, um grande planejamento para entender certinho como é que funciona esse mercado e aí sim a gente brinca que meteu o focinho com tudo ali para entrar de vez. Então o tema de hoje é um que me perguntam direto, acho que é o tema que mais perguntam, né? Quais são os equipamentos que a gente precisa ter para montar a empresa de alimentação natural? E a resposta, qual que é a resposta? A resposta é depende. Olha só que legal, vocês acharam que eu ia falar já de cara? Não, depende. Depende do quê? O que depende esses equipamentos? Do tipo de alimentação natural que você quer produzir. Ué, mas não tem só alimentação congelada? Não, tem outras formas de se fazer alimentação natural, mas esse assunto é tão legal e tão profundo também que a gente vai deixar uma live só para falar disso, tá? Então, como a pergunta não é tão simples de responder, vai depender disso, mas eu separei aqui 3 equipamentos que são essenciais, que você precisa ter na sua cozinha para conseguir desenvolver esse produto, fazer alimentação natural da maneira adequada, que vai também te facilitar o dia a dia, né, da produção e vai trazer uma qualidade e um padrão aí de produto que o seu cliente vai valorizar, vai gostar. E isso também é importante porque precisa ter algumas coisas aí que só esses equipamentos vão te proporcionar. Eu vou falar disso já, tá? Então a lista é grande, mas tem 3 que são essenciais e para você ter a alimentação natural aí na fase de nesse modelo de congelado, que é o que a gente faz aqui. Legal? Agora eu vou dar sempre exemplos de quem está começando, tá? Esse mesmo tipo de equipamento para quem está começando, para quem vai começar e também para quem já está fazendo e quer dar um salto ou melhorar ali, sair da cozinha de casa e passar por uma estrutura mais profissional. Então, chega de enrolação e vamos direto lá. Quais são esses 3 equipamentos? O primeiro deles, um processador de alimentos. Quando a gente começa a fazer a produção da alimentação, em casa, na cozinha, que a grande maioria começa assim, a gente começa lá picando os vegetais e fazendo as carnes de uma certa forma. Então, como é que a gente começa picando? Começa com a faca, né? Então é assim que a gente começa. Só que logo depois, a hora que você consegue 2, 3, 4 clientes, já não dá mais conta. E aí você corre e compra um que a gente apelidou de cabrita, né? Em alguns lugares aí chamam de cabrita. Sabe aquele cortador, aquele picador de legumes que tem uma manivela assim que você puxa, ele tem uma grelha embaixo e essa grelha vai cubar ali os vegetais. Qual que é o legal disso? É muito baratinho, só que a contraparte é que em uma semana mais ou menos você vai querer jogar ele na parede, vai querer jogar ele fora, porque a hora que tem alguns vegetais, a hora que você vai fazer esse movimento, ele vai enroscar nessa grelha, ele não vai ter esse desempenho que você imagina. Aquele equipamento é um equipamento caseiro, né? Talvez ali quando você já tem um legume, alguma coisa já pré-cozido, que está molinho, vai funcionar bem. Mas para fazer uma produção em série, que você vai realmente ter uma necessidade de um certo volume, não vai funcionar. Então, estou contando isso porque eu fiz, né? Então, minha primeira cabrita ali, deu uma semana, já quebrou o cabo. Então, o equipamento não funciona. Você vai precisar de um processador. Agora, quem está começando em casa, lembra? Vou sempre dar os 2 exemplos. No cenário de quem está começando em casa, você tem esses processadores das marcas aí tradicionais, Valita, Consul, esses equipamentos que a gente compra para o nosso uso residencial. Vai te atender? Vai. Por quanto tempo? Por pouco tempo, né? Então você vai, mais uma vez, uma experiência que teve lá quando eu comecei. O eixo do processador, ele explodiu, literalmente, ele voou para o teto, né? Porque não vai dar conta, que lá para você fazer uma receita na sua casa. Mas ele vai te atender ali nesse começo. Quando eu falo começo, a gente está pensando aí uns 10 clientes, mais ou menos. Até aí, ele vai te atender.
Quando você aumentar, começar o boca a boca, começar suas estratégias, suas divulgações, não vai dar mais certo. Então você vai ter que partir para um equipamento com maior capacidade, com maior durabilidade, um equipamento mais parrudo. E aí eu vou citar aqui 2 exemplos, tá? Vou citar na verdade 3 marcas que eu já usei e que eu tenho aqui. A primeira é da Skysen, tá? A gente tem essa marca que tem um processador já que eles chamam de comercial ou até industrial, tá? E ele vai conseguir fazer muito bem o processamento para fazer o slice, né? Aquele ralar os vegetais. Quando a gente faz aquela cenoura ralada, e ele tem um modelo que tem um disco de cubagem. Eu gosto muito do formato dos vegetais em cubo. Em cubos de 5 milímetros, tá? Meio centímetro. Ele tem uma aceitação muito boa para os cachorros de pequeno e médio porte. Então, na homogeneização ali da mistura, fica bem bacana para o cachorro mais seletivo não separar algum ingrediente e realmente comer toda a nutrição ali que a receita tem. A Solange fez uma pergunta aqui, também, não, comentou aqui, também já tivemos um desse, quase morri de dor nas costas e no braço, sem contar essa parte, né, Solange? Essa academia aí não funciona muito bem, não, né? A cabrita, né, que você está falando, que você vai lá na manivela. Então, os equipamentos aí, esse processador que eu citei, da Skysen, ele vai cumprir isso. Tem uma outra marca que chama Bermar, o sotaque aqui em Bauru, onde eu estou, é Bermar, beleza? Então, aí, não sei quem está vendo o Brasil todo aí, é Bermar ou Bermar aqui no interior de São Paulo. Esse equipamento também é similar a esse da Skysen, mas eu vou falar agora da cerejinha do bolo, tá? A marca é o Robocoup, tá? É um equipamento importado, ele é francês, mas ele vai te dar uma alta produtividade. Esse equipamento realmente vai resolver ali a tua questão ali de produção. Você vai ganhar muito tempo, vai ganhar uma qualidade impressionante. O meu a lâmina dele deve estar com 2 anos e ela ainda não se desfez, né? Não perdeu o corte, ela ainda continua muito ativa. Então, quando a gente resolve investir aí num equipamento de processamento que realmente vai te trazer todas as opções, ele tem um jogo de disco que faz praticamente tudo e não precisa ser o modelo top de linha deles. O de entrada, que é o CL50, ele é um equipamento que vai te atender assim por muito tempo, ele dá uma alta produtividade e é de uma qualidade impressionante, tá? Os materiais dele tem uma qualidade muito boa, muito resistente. E a limpeza dele é muito simples, ele é totalmente vedado, lacrado. As outras 2 marcas que eu falei também têm equipamentos bons, tá? Porém, essa questão da cubagem, no Robocoup eu encontrei a solução para essa questão. Legal? Então aí o primeiro equipamento que não dá para faltar é o processador. Segundo equipamento que você tem que ter, seladora. Para quem vai fazer alimentação natural congelada, a seladora é um equipamento que você tem que ter. Então, como é que a gente começa? Vamos voltar lá no cenário de começando fazendo na cozinha. Depois que você fez a mistura, você já tem a receita, você já começou. Você coloca em potinhos, tá? Então, tem algumas empresas aí que usam até o nome ali, às vezes da embalagem, no nome e tal. Você começa no potinho. Esse potinho, ele vai armazenar ali a entrega do seu cliente, mas ele não vai te trazer a validade estendida que a embalagem a vácuo proporciona. Então, quando a gente, para ter segurança, você vai dizer que teu produto tem ali 30 a 60 dias de validade. Você pode fazer um estudo e ver que dá para chegar até um pouquinho mais, mas com segurança a gente sempre trabalha com uma validade subdimensionada para ter muita segurança ali do que está entregando. Então a seladora ela vai tirar todo o ar da embalagem, mas para isso você não vai conseguir usar o potinho. Você vai ter que usar um saquinho próprio, um saco de nylon ou o MRP, que são as embalagens que você vai conseguir selar ali e tirar todo o vácuo nesse equipamento, na seladora. Aí vamos lá, cenário de quem está começando, depois o cenário de quem já está mais avançado. A seladora de bico, ela é um equipamento mais ou menos desse tamanho aqui, né? Um tamanho compacto, e ela tem um bico de sucção. Você posiciona o saquinho ali naquele bico
e ele vai puxar o ar. Só que o bico de sucção ele vai trazer junto a umidade do produto, você vai ter que ficar limpando ele, corre-se um risco aí de contaminação por conta disso, a higienização dele não é tão simples de fazer, né? Você tem que fazer ela com uma certa frequência, e esse também é a segunda seladora, é o segundo equipamento que talvez você vai querer jogar na parede, mas você não vai jogar porque ele já tem um valor um pouquinho mais alto que o primeiro exemplo lá que a gente deu. Então, quando você começa, mesmo na sua cozinha caseira, que está no início, precisa ter uma seladora a vácuo de câmara. É uma seladora que ela trabalha com uma pressão negativa, tira todo o ar do saquinho e já sela ali ao mesmo tempo. Nesse material, com esse equipamento, o seu produto vai ter uma qualidade superior, você vai ter um tempo de validade estendido. Alguns estudos de análise apresentam até 360 dias do 12 meses, né, do equipamento, do produto válido ali. A gente trabalha com uma redução, tá? O consumo do produto é muito rápido, então a gente coloca ali entre 90 e 180 dias para ficar tranquilo, não ter medo de estar oferecendo algum produto aí fora da validade. Mas a seladora a vácuo de câmara é um equipamento que você vai conseguir de fato uma qualidade ali do produto. Como eu citei os exemplos de equipamento do processador, também vou citar da seladora. Existem várias marcas, várias empresas. Eu vou dar aqui o exemplo da Cetro Máquinas, que é uma empresa grande que tem abrangência em quase todo o país. Você vai conseguir manutenção fácil nela. Tem também a Tecfag, que é outra empresa com equipamento similar a esse. E aí você tem para esse tipo de equipamento algumas empresas mais regionalizadas. Nessas empresas, se você tem uma aí na sua cidade que fabrica esse equipamento, show de bola, você vai conseguir manutenções de rotina mesmo. Não é um equipamento que dá manutenção, não quebra, mas você tem uma manutenção do Teflon ali que faz a selagem, da borracha da tampa, então precisa cuidar disso. O óleo da máquina também precisa estar sempre em dia. Então, com esse tipo de equipamento você vai conseguir uma qualidade. Tem modelos compactos, que você vai ter uma barra de selagem e que vai te proporcionar ali 1 ou 2 saquinhos por ciclo de operação. Agora, o exemplo para quem já está mais avançado. Barra de seladora com dupla barra, tá? Com 40 ou 50 centímetros pelo menos. Nesse equipamento, você vai conseguir uma produtividade maior. A bomba de vácuo é mais potente, faz isso num ciclo de tempo muito menor, e você consegue colocar 3 saquinhos em cada barra. Isso vai te proporcionar 6 embalagens, ou até um pouco mais, dependendo do tamanho do seu saquinho, mas 6 é um número que cabe aí legal, por cada ciclo. Então você tem uma produtividade bem maior. Existem outros modelos maiores, né? E tem um de dupla câmara também. Por que eu não gosto do de dupla câmara? Eu prefiro ter 2 seladoras de uma câmara do que um equipamento de dupla câmara. Se der algum pepino, algum defeito, você fica sem. E tendo 2, você está usando uma ali, você não fica na mão, não para a produção, enquanto você está dando manutenção na outra. Então, seladora de câmara é algo que você tem que ter desde o começo. Se o caixa não tiver ali disponível para comprar uma de dupla barra de 50 centímetros cada, você faz a opção pela seladora de barra simples, de uma barra só, que vai te trazer realmente uma qualidade do produto. Não dá para ficar sem, beleza? Quem começar com outro tipo de seladora vai lembrar do exemplo que eu dei aqui de vontade de jogar na parede quando entupiu o bico ou acontecer alguma coisa nesse sentido. E o terceiro item indispensável da nossa lista são os equipamentos de congelamento. Tá? A gente está falando da alimentação natural balanceada congelada. Então, os equipamentos de congelamento não tem como não existir dentro da alimentação natural balanceada congelada. Primeiro exemplo, como é que começa? A pessoa começa com o congelador da casa, né?
a parte ali de cima da maioria dos modelos de geladeira, que você tem o congelador. Qual que é o problema disso? O congelador da nossa casa, ele não vai atingir uma temperatura ideal para ter uma qualidade e atingir ali a temperatura de pelo menos menos 12. Ele diz ali no manual tudo que é menos 12, mas é muito difícil o seu congelador de casa chegar a essa temperatura. Então, você vai precisar de um freezer, que também esses freezers, vamos falar, residenciais, Consul, Brastemp e tudo mais, você vai ter ali um equipamento que vai marcar menos 12. Qual que é o ideal de congelamento? No mínimo menos 18. Tá? Essa é a capacidade que seu freezer precisa ter para ter um congelamento que vai trazer essa qualidade, esse padrão do produto. Quando a gente congela o produto numa temperatura menor, né, mais alta do que os menos 18 graus, a gente tem a formação do cristal de gelo, igual aquele desenho ali do ar-condicionado, né, aquele símbolo do ar-condicionado, é o cristalzinho de gelo. Ele tem aquelas pontas, né? Ele é um cristal que o formato ali dele é aquela ponta. E esse formato no congelamento, ele pode começar a furar a parede celular, do nutriente, alguma coisa nesse sentido. É tudo muito pequenininho, mas ele faz isso. Quando a gente congela menos 18, essa ponta ela começa a não formar tão aguda, ela começa a arredondar. Então, um equipamento que você tem que ter desde o início é um freezer que atinja menos 18 graus. Você pode adquirir ele com dupla ação, que ele pode trabalhar também como refrigerador, mas que ele não é esse freezer caseiro, residencial. Ele é um freezer comercial. Vou citar também duas marcas aqui. Tem a Fricon, alguns chamam de Fricon, e tem a Metalfrio. Existem outras marcas tão boas quanto, mas esses dois eu testei, estão comigo desde o começo da empresa, estão aqui até hoje, né? Já pensei em vender eles, mas não. Eles quebram uma árvore aí quando a gente precisa, então eu mantenho eles aqui. Agora, para uma outra etapa, uma outra fase. Então, eu já saí da cozinha da minha casa e vou para um outro local, vamos profissionalizar, vou expandir meu negócio. Você vai precisar de um ultra congelador. Grande vantagem desse equipamento é que você consegue congelar num espaço de tempo bem reduzido. Então, um congelamento que pode levar aí de 4, 6 até 8 horas num freezer desse de menos 18 graus. No ultracongelador, ele vai fazer esse processo, aí vai depender um pouquinho do volume que você está congelando, mas ele vai fazer esse processo entre 40 minutos e 1h30. Então, dá para perceber aí o ganho de tempo e de qualidade. Além do que, esse equipamento ele pode atingir a temperatura de 40 graus negativos e dentro ele tem uma turbina, ele força, né? Tem um rotacional ali dentro que esse ar frio, super frio, ele vai ficar forçado ali dentro, se movimentando. Isso dá uma qualidade do produto que a hora que eu abro o saquinho para servir para o meu cachorro, esse produto, ou para o meu gato, esse produto ele está íntegro, parece que ele acabou de ser feito. Então você estende a validade e tem uma qualidade aí de produto muito superior a esses processos menos profissionais. Tá? Ainda na parte de refrigeração, você vai precisar também de alguns equipamentos, como o que vai deixar os ingredientes antes da mistura numa temperatura reduzida. Tá? Então você vai precisar também de um equipamento ou um freezer, trabalhando ele na parte de refrigeração, para deixar seus ingredientes antes da mistura ali entre 10 e 12 graus ou até menos. Tá? Se conseguir ali um equipamento que tem isso, você vai trabalhar ele refrigerado. A Franciane perguntou aqui, o ultracongelador deve gastar bastante energia? Ele consome mais energia do que um freezer convencional. Porém, você não vai ficar com ele ligado o tempo todo. É um equipamento de uso que a hora que ele cumpre ali o teu lote, a tua tarefa, a tua missão, você vai desligar ele. Então, se a gente pensar em
é que é difícil fazer essa conta, né? Mas se a gente pensar em diluir isso no tempo que esse freezer vai trabalhar, eu acredito que chega bem próximo, tá? Aqui no final do ano, na Natural, a gente fez um estoque grande para entrar de férias, então o ultracongelador ele trabalhou durante vários dias, pelo menos 8, 10 horas direto. É claro que aí a conta veio mais alta, só que na proporção do período que ficou de férias também, a conta veio normal, o que vinha mesmo, até um pouquinho menos, porque ele ficou muito tempo desligado. E aí, como uma outra fase ainda que você vai ter as câmaras frias, por exemplo, onde você vai colocar, armazenar sua matéria-prima e tudo mais, aí é uma outra fase em que, quando você precisar de mais espaço, tiver ali com 100, 200, 300 clientes, é indispensável também o equipamento de câmara fria, e essa câmera precisa também chegar a pelo menos 18 graus. Tá? Ainda sobre o consumo, Fran, a energia que você vai gastar numa câmara fria, que equivale aí a 4 freezers, por exemplo, ele vai ser menor do que o consumo desses quatro freezers. Então, e a capacidade interna dela também vai ser maior. Esses freezers têm em média 500 litros, tá? O 500 litros é o declarado ali, um pouquinho menos na prática, porque você não pode colocar tudo em cima do outro, você tem que deixar um espaço para esse ar frio circular ali e congelar de forma homogênea. Então, numa câmara fria que vai ter o mesmo consumo, talvez você tenha aí um espaço 4, 5, 6 vezes maior do que esse espaço dos freezers. Tá? Então, câmara fria você precisa quando chega aí num cliente. Fran, quantos clientes a Natural tem? Você está me perguntando cachorros ou humanos? A gente tem essas duas formas de medir aqui, na verdade 3 formas. Cachorro, a gente tem por volta de 400, tá? E humanos, a gente tem menos, porque tem clientes que tem 4 cães, clientes que tem 2 cachorros e um gato, então acaba tendo uma média. Uma outra forma de você calcular é pelo cliente médio. Então, quando você fecha ali, por exemplo, um Spitz, você tem um cliente de 6 quilos, mas quando entra um labrador, ou um bernese, ou um pastor, você pode contar ali como 3, 4 ou 5 clientes. Então, a gente faz muitas métricas, né? Primeiro, número de clientes humanos, humano é quem paga a conta, tá? O cliente é o usuário, que são os cachorros, e a conta de cachorro médio, tá? Então, a alta está nesse patamar aí, essa quantidade de clientes atualmente. Todos os meses isso aumenta, né? A gente tem um crescimento aí bem interessante, bem bacana, porque é um produto que realmente as pessoas procuram muito, muito, muito. Legal? Então, é isso, né? A gente aprendeu aqui sobre 3 equipamentos essenciais. Existem outros tantos equipamentos que a gente utiliza, mas aí a gente vai falando em outras lives também, tá? Equipamentos, utensílios, a live sobre utensílio é muito importante, a gente vai fazer também. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente aqui no Farejando Lucro. Assistam as lives anteriores também sobre os outros assuntos para ir formando a ideia aí para quem quer empreender, saber certinho o que a gente precisa para realmente, como eu brinco sempre aqui, meter o focinho onde é chamado, onde tem oportunidade, onde tem realmente um mercado aí que dá para crescer demais, tá só começando, tá? Então segue a gente lá e muito obrigado mais uma vez e até a próxima live. Obrigado, gente. Um abraço, um grande beijo.